Hoje nós vamos falar sobre ponto alto das sobrancelhas e como encontrá-lo. Vamos lá? Meu nome é Andréia Casagrande, sou especialista em micropigmentação e hoje nós estamos falando sobre design de sobrancelhas. E um assunto muito importante que é o ponto alto, né? Que é a maior dúvida das nossas alunas e das pessoas que nos seguem, é como encontrar o ponto alto. Eu vou mostrar aqui para vocês bem de perto. Mas antes, se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão e não esquece de compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas. E só para lembrar vocês, nós já tivemos 2 vídeos sobre sobrancelha também, que é sobre o início da sobrancelha, ponto alto, né? Outros assuntos sobre sobrancelha também, eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Agora eu queria que você viesse bem aqui de pertinho para eu te mostrar. Bom, então aqui, para eu achar o ponto alto da sobrancelha da minha cliente, como é que eu devo agir para achar o ponto alto? Essa é uma parte bem importante. Tem 2 maneiras, né? Tem a parte do paquímetro, né? Para quem gosta de paquímetro, faz um risco central e coloca daqui até o ponto alto 4,5 cm. Ou você pode trabalhar somente com o rosto da cliente mesmo, com as medidas do rosto dela, que é o que eu trabalho no meu dia a dia. Eu não uso paquímetro para praticamente nada, tá? Eu uso somente essas medidas, inicial, ponto alto, ponto final. Então vamos falar do ponto alto. Eu uso a abinha do nariz dela aqui, eu deixo ela um pouquinho mais retinha, tá? E eu vou passar na aba do nariz, peço para ela olhar bem para frente, não para cima, para frente. Isso, organizei aonde eu quero que ela olhe, que é bem reto. Eu tiro a minha mão e peço para ela continuar olhando. Eu vou passar pelo meio da íris dos olhos dela, ó, abinha do nariz, meio da íris dos olhos, ó. E vou ter aqui o meu ponto alto, a marcação do meu ponto alto. Vamos lá, vamos marcar de novo, vamos ver se tá certo. Abinha do nariz, o meio da íris dos olhos dela e, ó. Certo? Ponto alto. Gente, o que a gente tem que tomar cuidado? Pra gente não fazer ponto alto pra cá, tá? Tem gente que faz ponto alto muito curto. Tem gente que faz o ponto alto muito longo, tá? Ó, tem gente que faz aqui e aí fica, se você for somar daqui, né? Desse ponto até o ponto final da sobrancelha dela, que provavelmente é aqui, deixa eu ver, deixa eu achar o ponto final, olha pra cima, por favor. Se eu for marcar aqui, ó, fazer uma sobrancelha, desse ponto até o ponto final e do ponto inicial aqui, eu vou ter praticamente 50% de corpo, né? E 50% de cauda, então não ficaria bonito. Então, o ideal é que o corpo seja mais longo sempre do que a cauda, né? Então, o nosso ponto alto está aqui, passando na abinha do nariz, Ah, Andréia, mas e se a minha cliente tem o nariz tortinho, ou se ela é estrábica, como é que eu vou achar o ponto alto dela? Se ela é estrábica somente de um olho, você consegue achar o ponto alto do outro olho que ela não é estrábica, tá? E aí você vem com o paquímetro e transfere para o outro lado. Tá? Ah, mas e o nariz dela que é torto? Gente, o nariz normalmente ele é torto nessa parte de baixo aqui, tá? Aqui não. Então a gente faz o ponto central daí, né? O risco do ponto central. E daí sim, neste caso, a gente usa o paquímetro, 4,5 cm para cá, em média mais ou menos, e daí transfere para esse lado também mais 4,5, tá bom? Então, outra coisa importante, gente, tomar cuidado pro ponto alto, onde é o ponto alto dela aqui, ó, não ficar muito grosso, tá? Ó, muito grossão. Lembrando também que em outros países, né, as pessoas, as clientes, né, de outros países, elas gostam do quê? De sobrancelhas mais retas, né? Não tem tanto um arqueado, não tem tanto ponto alto, né? É uma sobrancelha mais reta. Aqui no Brasil, a gente já sabe que as brasileiras gostam de sobrancelha arqueada. Então, dependendo se você for para fora do país trabalhar, você não consegue trabalhar o nosso design lá fora, que elas não vão gostar. Então, você vai ter que se adaptar com o design de lá. Mas aqui no Brasil, a gente trabalha esse design. É mais fininho mesmo. Deixa eu só fazer o ponto final aqui com ponto alto para vocês, só para vocês verem como que fica o resultado quando a gente encontra o ponto alto. Tá? Ó.
Então, eu vim aqui, né, achei o ponto alto, olha, retinho, por favor, isso, aqui. Então, esse ponto alto, ó, ele sempre é um pouquinho acima do inicial, né? Ó, ele tem que sempre estar acima do ponto inicial, ó. Ele não pode estar, gente, pelo menos nas nossas sobrancelhas, né, as brasileiras. Ele não pode estar na mesma altura aqui, ó, tá? Ele sempre tem que estar acima. E é aqui em cima onde a gente arqueia a sobrancelha, né? A gente dá aquela arqueada nas sobrancelhas. As pessoas acham que é aqui embaixo. Por isso que as pessoas ficam tirando, cavocando, subindo. E vai chegando uma hora que aqui vai ficando exageradamente fino, tá? E não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Então, não, a gente vai arquear aqui, tá? A gente faz esse acabamento aqui e aí sim, aqui a gente sobe bem de leve, somente para juntar a parte de cima com a parte de baixo. Lembrando também que da mesma forma que o ponto alto da parte de cima aqui, ele é mais alto do que o início, aqui também, gente, ó. A gente começa o início da sobrancelha dela aqui e o ponto alto dela é mais alto, né, do que o início da sobrancelha. Senão, se a gente fizer uma coisa na mesma altura, fica uma sobrancelha reta demais. Então, não ficaria bonito esse ponto alto. Um monte de gente me pergunta, André, eu não sei achar o ponto alto, eu não sei ligar o ponto alto. O ponto alto, gente, é sempre um pouco acima do ponto inicial e do ponto final. Lembrando então, gente, que o ponto alto aqui nessa parte de baixo é sempre mais alto do que o início, né? Como eu estava falando. Se aqui a gente usou em torno aí de 1,5 centímetro, 1,5, 1,7, no ponto alto a gente vai usar sempre 2,7. Então é 1 centímetro a mais. Lembrando que o olho dela deve estar fechado para você fazer essa medida se você estiver com dúvidas, tá? A medida com o paquímetro, tá? Então você vai usar o paquímetro, por exemplo. Vamos ver aqui quanto fecha o olho, por favor. Ó, 2,7. Vamos lá. Ó, essa sobrancelha teria 2,7, tá? O início da sobrancelha dela é para ter 1,7 mais ou menos. Ó. Olha, gente, que perfeição, certinho, ó. 1,7, ponto alto, 2,7. Ó, bem no ponto alto dela, contando dos cílios dela. Certo? Então, é sempre 1 centímetro a mais no ponto alto. Então, essa foi a nossa aula sobre ponto alto, sobre como achar o ponto alto, como definir o ponto alto. Outra coisa bem importante que eu queria falar para vocês, que eu já ia esquecer, mas é bem importante, é o que, gente? Toma cuidado para não fazer aquele biquinho aqui em cima, tá? Aquele acento, né, na sobrancelha, a gente fala. Aquele chapéuzinho aqui em cima, que não fica bonito, fica muito bicudo, não fica legal, tá, ó. Esse tipo de coisa não fica legal. Então, lembrem sempre de dar uma arredondada nisso, para não ficar exageradamente marcado, tá? Eu vou limpar aqui só para vocês verem o ideal, e essa forma é a forma que está errada, tá? Algumas clientes, infelizmente, algumas clientes pedem pra gente fazer esse biquinho aqui. Eu não trabalho dessa forma, eu não faço, então eu apresento para elas o ideal, tá? Então, a gente sempre tem que estar apresentando para as nossas clientes o que seria ideal. Não esse bicão aqui, né, gente? Senão não ficaria legal o design ou a micropigmentação, tá? Então, sempre chegou no ponto alto, dá uma leve arredondadinha e desce, certo? Então, a nossa aula sobre ponto alto foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para o nosso próximo vídeo.